boa noite. Que bom poder entrar aí em sua casa, no aconchego do seu lar, para mais um programa Vem, Olha a Vida. Boa noite, irmã Rosaci. Boa noite, irmã Luciana. É um prazer. Boa noite também a você que nos acompanha. E o nosso programa de hoje tem um tema muito especial, que é sobre o Setembro Amarelo, a campanha sobre a prevenção e combate ao suicídio. E sabemos que são muitos casos de suicídio, sobretudo nesse tempo de pandemia, irmã Luciana. Verdade. Aumentou muito. E por isso que todos e todas nós somos convidados e convidadas a nos unir nesta campanha de prevenção ao suicídio. Porque algumas situações podem estar perto de você, na sua casa, na sua família, no seu vizinho, na sua comunidade. E por isso precisamos nos unir nessa grande corrente de defesa, proteção à vida. E essa campanha, irmã, ela surge justamente no ano de 2015. E por que se inicia uma campanha? Uma campanha sempre é feita com base numa necessidade, em um grito urgente, não é mesmo? Quantas campanhas são feitas para salvar vidas? E a campanha Setembro Amarelo é justamente olhando essa realidade de tantos jovens na idade de 15 a 29 anos, pelas altas estatísticas que cometeram suicídio. E Setembro Amarelo é a cor da primavera, é a cor do sol, mas principalmente amarelo em um semáforo, irmã Rosaci, quer dizer alerta. Precisamos ficar alerta. E é um tema que nos leva a pensar, a discutir, a ver tantas realidades. E você que está em casa, certamente já teve algum parente, amigo, que cometeu um suicídio. Quanto transtorno, quanto a parte emotiva que é abalada quando alguém comete suicídio. Às vezes a gente tem tantos questionamentos, ou até mesmo você que já pensou em alguma ideia como essa. Então, olha quantos órgãos que tem aí para ajudar a sair dessa. E agora nós vamos acompanhar um vídeo sobre o histórico do Setembro Amarelo. Por que do amarelo, como a irmã Luciana já mencionou, por que da fitinha amarela? Então acompanhemos. O que é um legado? Legado é deixar algo de valor para outras pessoas, e vem do latim legatus. O programa Yellow Ribbon foi fundado em 1994 pelos pais e amigos de um adolescente brilhante, engraçado e amoroso. Mike M., que tirou a vida quando não sabia as palavras a dizer ou como deixar alguém saber que estava com problemas e precisava de ajuda. Não se culpe, mamãe e papai. Eu amo vocês. Estava assinado Amor, Mike, 23h45. Em uma ação que surpreendeu totalmente todos os que conheciam, Mike morreu por suicídio no momento de seu mais profundo desespero. Às 23h52, seus pais entraram na garagem atrás daquele Mustang amarelo brilhante, 7 minutos tarde demais. O legado começou quando Mike resgatou um Ford Mustang em 1968 de um campo que estava abandonado. Ele comprou e reconstruiu, como ele tinha outros, e pintou de amarelo brilhante. Mike, com seus Mustangs, ficou cada vez mais conhecido por sua capacidade mecânica e por ajudar outros adolescentes e amigos. Ele ficou conhecido como Mustang Mike. Começaram a surgir fluxos de histórias da ajuda que Mike havia dado às pessoas. O carro de uma jovem mãe quebrou tarde da noite, deixando ela e seus 2 filhos pequenos no acostamento. Mike parou e lhe mostrou sua carteira de motorista para garantir que não os machucaria. Ligou o carro e os acompanhou até em casa para garantir que chegassem com segurança. Discutiram a tragédia de perder Mike. Quando os adolescentes se reuniram para confortar a família e um ao outro, a mãe de Mike conversou com os adolescentes sobre a criação de lembranças com as quais outros poderiam ter para se lembrar dele, e decidiram que o amarelo seria usado em homenagem ao querido Mustang amarelo. Em resposta aos adolescentes perguntando: o que podemos fazer? Ela lhes disse: não faça isso, não tente suicídio. Se você está nesse ponto de dor, desespero, peça ajuda.
Os adolescentes fizeram anotações. Cartões foram feitos com a mensagem para pedir ajuda, dizendo que não há problema em falar e pedir ajuda. Na noite anterior às cerimônias de Mike, seus amigos compartilharam sua dor e lágrimas enquanto prediam 500 fitas nos cartões. Eles foram colocados em uma cesta no funeral. No final do funeral, todos os cartões com fita haviam desaparecido e poderia ter terminado então, mas não terminou, graças aos adolescentes com a coragem de fazer a diferença e a uma família que se preocupava em ajudar os outros. Uma ligação foi recebida de uma professora em Wyoming, pedindo ajuda para que uma dessas mensagens chegasse a uma estudante que estava precisando de ajuda. Por todos os Estados Unidos, pedidos de ajuda foram surgindo. Os adolescentes comovidos com o caso começaram a enviar cartas com laços amarelos e mensagens de conforto por todos os lados, um efeito cascata que ajudou muitas pessoas. A fita se tornou o símbolo da campanha quando os adolescentes começaram a amarrá-las nos cabelos e prendê-las às roupas e chapéus no dia em que Mike morreu. A cor amarela em memória de Mike e seu querido Mustang amarelo de 68, e como ele ajudou tantas pessoas. O coração no meio da fita é o símbolo dos sobreviventes. Nossos corações continuam, mas sempre partidos, mas nutridos e cercados pela família Yellow Ribbon, para ajudar os outros, salvar vidas e trabalhar em memória de nossos entes queridos. Nossas vozes falam por quem não pode. Não existe classe social, orientação sexual, cor, religião, idade e etc. O suicida pode se enquadrar em qualquer uma dessas situações. Momentos de felicidade, sorrisos, brincadeiras também podem esconder um coração angustiado e em pânico, flagelado por pensamentos obscuros. Não há uma forma, receita ou modus operandi ao qual se afirme que esta pessoa está em sofrimento. Muitas vezes alguns sinais são mais latentes que outros, e cabe a nós também prestarmos mais atenção aos nossos familiares e amigos mais próximos. Nunca trate como chantagem emocional, ameaças ou ache que a pessoa está fazendo aquilo para chamar a atenção. Cuide, procure se aprofundar mais na real situação e sobre o que está acontecendo antes de tirar conclusões precipitadas. Pessoas que se isolam, se afastam de atividades e meios de convívio social, deixando de fazer tudo o que era habitual e gostava de fazer. Perda do emprego, rompimento de relacionamento, doenças crônicas, perda de ente querido, agressões físicas e psicológicas, entre outros motivos. Tudo isso pode ser um ponto de partida. Respeite o sofrimento do próximo. Você pode ter um discernimento maior para lidar com seus problemas, mas o suicida não. Então não haja como se ele fosse fraco, apático, inútil, como se o problema dele não importasse. Se não puder ajudar, não piore as coisas. Não os façam se sentirem culpados, sem mais autoestima ou esperança, porque sentimentos como esse, com certeza, já habitam em seus corações. Ofereça apoio, abra a cabeça para ouvi-los, faça-os sentir que não estão sozinhos, encoraje eles a procurar ajuda especializada e se recuperar. Seja a mão amiga que levanta, e não a mão reativa que empurra ainda mais profundo do poço. Depressão, síndrome do pânico, síndrome de Burnout, entre outras que podem desencadear medo, angústia, solidão, têm que ser cuidadas dia a dia. Para quem já possui ou já teve, deve se policiar, procurar ajuda sempre que sentir vulnerável ou perceber que ela está rondando para se apoderar da nossa fragilidade. Tentar tirar do peito tudo o que está sufocando, seja com alguém de confiança ou um profissional. A vontade de se curar, de viver, mudar o quadro tem que partir de nós, mas uma boa base da ajuda familiar, amigos e profissionais também fazem parte desse processo de cura e entendimento. Tenha sempre em mente que o suicídio não é a melhor solução, pode ser até a mais fácil, mas ainda assim não pode e não deve ser a solução. E olha só esse vídeo, que a mensagem principal que nos traz é esse tempo de escuta, de acolhida, de atenção. Observar principalmente quem está, irmã Rosa, ao nosso redor, porque é um assunto que às vezes a gente quase não fala,
Mas aí vem essa campanha, como todos os meses no Brasil, sempre tem uma campanha de alerta, essa campanha para a gente observar quem está aí ao nosso lado, até mesmo nos observar, aquele momento que às vezes a gente passa por um momento mais de silêncio, de tentar se recolher mais, observar esses sinais, que com certeza há muitas pessoas especializadas nessa área, especialistas para ajudar a sair de uma situação como essa. E vamos dar continuidade ao nosso programa, onde vamos acompanhar alguns vídeos que foram extraídos do site oficial da campanha do Setembro Amarelo, onde vai nos falar sobre o suicídio, como abordar, como encaminhar a pessoa para um acompanhamento médico, quais a atenção que nós devemos ter quando as pessoas apresentam alguns sinais. Porque até podemos pensar que é uma brincadeira, que é mania e não levar a sério, e depois as consequências podem ser muito grandes. Então, nesses vídeos, vai trazer essa mensagem, essa reflexão, e, ao mesmo tempo, como ajudar na prevenção e como acompanhar as pessoas que apresentam sinais que apontam para o suicídio. Olá, meus amigos, eu sou Drauzio Varela. Nós estamos no mês de setembro, o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. A intenção de atribuir a cor amarela para esse mês é chamar a atenção para a prevenção mesmo do suicídio. Porque você, às vezes, tem um amigo que diz, eu estou muito triste, sou capaz de me matar, e às vezes a gente acha que é exagero, não leva a sério esse tipo de comentário. Está errado. Tem que levar a sério, porque algumas dessas pessoas vão tentar se matar mesmo. E o que nós temos que fazer diante dessa situação? Eu acho que todo mundo que fala seriamente que quer dar cabo à vida tem que ser encaminhado para uma avaliação médica, porque por trás dessa intenção há sempre uma doença mental associada, que precisa ser tratada. A gente acha que o suicida é um fraco, que ele não tem coragem de enfrentar a vida e se matou, atira nele a culpa da doença que ele tem. Nós precisamos ter um diagnóstico, às vezes com um simples medicamento, com tratamento psicoterápico, essas pessoas abandonam esse tipo de ideia. O que não pode é a gente ficar de braços cruzados, esperando para ver se a pessoa estava falando seriamente a respeito da intenção de se matar. Todas as pessoas que manifestam essa intenção têm que ser encaminhadas para uma avaliação médica. Se não for possível, com um bom clínico, uma pessoa que tenha um pouco de experiência de medicina e saiba identificar os principais problemas psiquiátricos. Suicídio é uma preocupação que acompanha a humanidade há muito tempo. O suicídio pode ser visto de diversas formas, mas tudo que nós sabemos sobre o suicídio, desde os estudos sociológicos de Durkheim até os estudos atuais de prevenção de suicídio, são baseados em alterações do comportamento humano. E o suicídio normalmente é um ato impulsivo. O sujeito pode ter ideias prevalentes de suicídio, pode planejar a própria morte, as maneiras de se autoaniquilar, mas o momento exato em que ele coloca isso em prática é um ato impulsivo. Consequentemente, nós temos que considerar que a prevenção do suicídio implica na identificação da ideia prevalente de suicídio, quando o indivíduo perde a esperança e passa a admitir que a morte é a única solução. Se a gente conseguir montar uma intervenção psiquiátrica, psicológica, social e familiar, nesse momento, a prevenção do suicídio é possível. E é algo execuível. É claro que existem vários atores nessa campanha de prevenção. O simples emprestar o ouvido nos centros de valorização à vida é importante, mas tem que ser complementado com uma ação médica, uma vez que a tentativa de suicídio é uma emergência médica. Se a pessoa não for atendida do ponto de vista médico, a pessoa morre.
E o objetivo da prevenção é não deixar chegar até a tentativa. Isso é importante que se diga. Eles já falaram isso para várias pessoas, inclusive para colegas médicos que não sejam psiquiatras. E é importantíssimo valorizar essa queixa. Por vezes o indivíduo diz, eu queria que o mundo acabasse, eu queria que minha vida parasse, eu gostaria de acordar, dormir e não acordar mais, ou acordar em um outro plano. Na verdade ele está falando em se matar, mas as próprias pessoas e os próprios outros médicos, outros colegas, têm um caráter fundamental de ouvir, de compreender, de não julgar, principalmente não julgar, e de poder incitar essas pessoas para que elas possam buscar um psiquiatra, para que elas possam buscar uma ajuda especializada para que essa ideação possa sumir e o risco de suicídio por si só também sumir. Bom pessoal, eu sou Alex, atleta de futebol e como eu estou fazendo o tratamento para minha depressão, para eu ter uma condição emocional melhor, eu estou aqui para falar para vocês que procure um psiquiatra mais perto de você e ele vai poder realmente tirar essa cortina da sua vida. Você vai ver que tem como você ter uma vida melhor, ter uma vida mais iluminada, e só com um profissional que você pode fazer, se encoraje realmente a procurar esse tratamento para você, porque tem condição sim de você ter uma vida melhor do que você está tendo. Abordar uma pessoa que está em risco de suicídio começa conversando com ela e ver em que nível ela está desse risco. Se é um risco leve, moderado ou grave. Se é de moderado para grave, nós não devemos deixar esta pessoa sozinha, devemos fazer com que ela já esteja com alguém de acompanhamento, procurar encaminhar a um especialista que entenda sobre o assunto e possa dar assistência necessária. E sempre que possível, nós vermos que motivos está ocasionando essa ideação. Eu acho que a própria proximidade, né? O pior que pode acontecer com a pessoa que está com ideias suicidas ou ideias de morte, e principalmente jovens, é a pessoa se isolar socialmente. Então o que a família, os amigos podem fazer é tentar se aproximar. Mesmo que a pessoa não queira, mas ela tem que achar um jeito de se aproximar dessa pessoa. Isso talvez seja o mais importante até do que falar, que a pessoa se sinta parte de uma família ou de um grupo de pessoas que valorize a vida dela. Mesmo se a pessoa naquele momento não esteja valorizando sua própria vida, os amigos, os familiares têm que verbalizar que às vezes a vida dela é importante. Bom pessoal, a gente vai entrar no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, mas não somente setembro. Eu queria falar para você que é de extrema urgência se você sente essa necessidade, esse risco, ou se você tem essa sensação, porque eu consigo entender e eu busquei um profissional, eu busquei um psiquiatra, e busque você também porque tem tratamento. E eu peço isso com a maior urgência do mundo e humildade, para você realmente sair dessa escuridão, porque a vida ainda ela é muito longa, mas esse psiquiatra ele vai poder te ajudar. E os vídeos que acabamos de assistir certamente trouxe para você que está nos assistindo, uma mensagem de esperança ou um alerta. Aproveita, compartilha conosco, escreve aí no chat que mensagem chamou mais a sua atenção. E, geralmente, quando assiste um programa como esse, né, irmã Rosaci, a gente vai lembrar de histórias que um dia ficamos sabendo, de um parente mais próximo, de um jovem que acabou cometendo um suicídio. E a gente começa a se perguntar por quê, né? O que faltou para essa pessoa? Certamente é um momento de muita dor que a família passa, quem está por perto. Então, vamos combater isso. E para combater algo, a gente precisa falar sobre o assunto. E é por isso que estamos aqui trazendo esse assunto, para que a gente possa conversar, apresentar alternativas, ideias, para que possamos juntos sair dessa. Irmã Luciana, comente conosco também sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Isso. Então, irmã Rosaci, aqui no evento de hospedagem Sagrada Família, que é todo
faz parte aqui da Casa Geral, perto da capela, do educandário. Então, o CVV sempre estão presentes. Agora, no tempo da pandemia, que foram suspensas as atividades, mas eles estão aí a todo vapor pelas redes sociais, atendendo. A gente sabe que o número aumentou, a gente sabe disso. Então, o CVV, Centro de Valorização da Vida, é um grupo de voluntários que se dispõe a ouvir. Sabemos que o ouvir, como ele é libertador, né? Quando alguém fala, né, irmã Rosaci? Quando alguém fala, o outro é capaz de escutar sem julgamentos. E muitas vezes o que precisamos é isso. Às vezes queremos ser ouvidos, sem julgar, sem que alguém fique nos condenando ou julgando. E o CVV tem essa missão principal de acolher pessoas. Tem postos no Brasil inteiro, em cada lugar. Aqui em São Paulo, eu sei que tem um posto fixo na Praça da Sé e tantos outros lugares. Então, é um grupo que leva a escuta, que param para escutar, principalmente inserir a pessoa na sua realidade, ser acolhida. É um processo de acolhimento e que depois essa pessoa, certamente, ela é direcionada para uma ajuda terapêutica, um profissional que depois a acompanha. E a pessoa, né, irmã Luciana, quando se sente escutada, vai ter esse sentimento de acolhida, de valorização, de ser amada. E por isso que nós devemos ter esse olhar atento às realidades, também esse ouvido aberto para escutar tantos clamores, tantas necessidades de tantas pessoas, especialmente da juventude. E continuando, irmã Luciana, no nosso programa, vamos fazer um diálogo? Sim, vamos sim. Isso. É um diálogo com alguns elementos fortes, frases motivadoras frente a esta campanha de prevenção e combate ao suicídio. Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Todos pela vida. Toda vida importa. Juntos somos fortes. A favor da valorização da vida. Agir salva vidas. Falar é a melhor solução. Não desista das pessoas. Às vezes, é a última chave do chaveiro que abre a porta. Enquanto houver vida, há esperança. Uma conversa, um abraço ou um simples "estou aqui" pode salvar muitas vidas. Às vezes, um coração em silêncio grita por ajuda. Ouça mais, seja gentil e não desista de ajudar. Vamos ser um instrumento de combate a esse problema terrível que afeta o mundo, que afeta as pessoas, principalmente a juventude. O Setembro Amarelo é um mês de alerta para todos nós. O alerta é para cada um de nós, que possamos escutar mais as pessoas. Setembro Amarelo é época de se reunir em favor da vida. O amarelo é a cor da vida, a luz do sol. Uma das melhores formas de ajudarmos é ouvir as pessoas sem julgar, apenas compreender e acolher. Lute pela vida, valorizando a vida. Escolha viver. Agradecemos pela sua companhia, por estar conosco neste programa Vem, Olha a Vida. E veja que mensagem que todos esses vídeos trouxeram para você e para a sua vida. Qual é a decisão que a partir de hoje você vai tomar a partir dessa realidade tão desafiante, esse suicídio que tem levado tantos jovens? Obrigada, irmã Rosaci, por este momento, por compartilhar também experiências. Obrigada também, irmã Luciana, e a todos vocês que nos acompanharam. E na próxima semana, o nosso programa será na quinta-feira e não na quarta. O dia 30, que será o dia da Bíblia, iremos fazer uma live bíblica. E para concluir esse nosso programa, irmã Luciana, com a nossa preocupação também sobre diante da situação que já refletimos, que vimos nos vídeos sobre o suicídio, mas nessa esperança de essa campanha em conjunto de defesa e de proteção em defesa da vida. Então, como mensagem final, acompanhemos um belíssimo vídeo com a mensagem de algumas crianças sobre o Setembro Amarelo. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Setembro Amarelo. Esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil
tem o maior número de depressão na América Latina. Muito triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. E existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Bettina, estamos aqui para ajudar. E chama apoio nessa causa. Estamos juntos.